acontecendo. Então, é uma época maravilhosa de se viver, porque nós estamos às portas do maior avivamento da história. O avivamento, ele vai acontecer, nós já vemos chuvas desse avivamento, e você vai ver com seus olhos, você vai tocar com as suas mãos, você vai ser um instrumento de Deus nesse avivamento mais grandioso da história. E isso é demais, isso é incrível. Isso é demais. E eu estou muito feliz, muito empolgada, muito animada com os dias que eu tenho pela frente. E eu creio que você deve se animar também. Minha oração é que você saia daqui hoje animado, cheio de esperança em Deus, de que coisas boas estão para acontecer na sua vida e à sua volta. Porque quando Deus se manifesta, coisas boas acontecem. Então, apesar de estarmos vivendo um tempo difícil, é um tempo de nós termos esperança, de nós acreditarmos, de nós termos expectativas por dias melhores, por dias bons, por coisas boas acontecerem com a nossa família, com a nossa vida, nessa cidade e aonde você está. Então, eu quero ler um texto da palavra de Deus que diz sobre isso, que está em 1 Coríntios 2, versículo 9, que diz assim: porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso. Exatamente isso, que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do seu Espírito, revelou o seu segredo. Esses dias Deus quer revelar a você os segredos dele. Os segredos dele vão animar o seu coração. Os segredos dele vão te dar esperança. Os segredos dele vão fazer você acordar todos os dias com uma boa expectativa. Esse ânimo que eu tenho em meu coração, essa alegria que eu tenho pela vida, é porque Deus tem falado comigo os seus segredos. Deus tem me dado esperança. Deus tem colocado em meu coração o sonho de ver, por exemplo, o Rio de Janeiro transformado. O Rio de Janeiro invadido pela presença de Deus. Porque diante do quadro que nós temos, não são coisas, não são estratégias que vão mudar o Rio de Janeiro. É o poder de Deus que vai mudar o Rio de Janeiro. É só o poder de Deus que pode mudar essa cidade, só o poder dele. E eu tenho essa esperança porque Deus fala sobre isso. Deus fala que quando nós o buscamos, quando nós oramos, quando nós confiamos e dependemos dele, como criança, como uma criança, como essas crianças que saíram daqui dependem dos seus pais, quando nós vivemos nossos dias assim, ele invade a nossa vida e ele invade tudo aquilo que está à nossa volta. E Deus só tem coisas boas. Deus é um Deus bom, ele tem pensamentos bons a seu respeito, ele pensa coisas boas para você. Deus não é punitivo, Deus não põe de castigo, Deus não é assim. Temos ouvido histórias de Deus que não são verdadeiras. Nós precisamos ler a Bíblia, porque a Bíblia fala como Deus é. Deus é animado, Deus é divertido, Deus é alegre, Deus é bom em todo tempo. Até as coisas ruins que nos acontecem, Deus transforma, Deus trabalha para que aquela coisa ruim vire uma coisa boa para nós, ela retorne para nós como uma coisa boa. Deus é bom em todo o tempo. Ele é maravilhoso, Ele é divertido, Ele é animado, Ele está empolgado. Deus está empolgado com o seu retorno que está em breve. Deus está empolgado com o seu casamento, né? O casamento de Jesus. Jesus vem encontrar a sua noiva, que é a igreja.
A Bíblia diz que a igreja é também a noiva de Cristo. Então, quando Jesus vier para buscar a igreja, ele está vindo buscar a sua noiva. Ele está animado, gente. Deus está animado, Jesus está animado, o Espírito Santo está animado. Por que não viver dessa maneira? Mas a maioria de nós, a maioria das pessoas, tem expectativas ruins. Por exemplo, quando seu chefe diz, preciso conversar com você, dá um pulinho na minha sala. O que você pensa na hora? Você já pensa, nossa, está tendo corte, eu sou o próximo. Ai, meu Deus, que medo de entrar naquela sala. Quando o pastor diz, vamos marcar essa semana para a gente conversar, você fala, não quero conversar com o pastor. O que será que é? E às vezes é uma coisa boa. É uma proposta boa, é chamar para sonhar juntos uma coisa boa, mas nós sempre esperamos coisas ruins. Quando o telefone toca, você atende, já com aquela voz, alô? Aí, é a namorada, é a noiva, oi amor, sou eu, oi, tudo bem, e aí, vamos, tá. O tom muda, porque aquele primeiro alô, é aquele alô assim, tipo, o que vem agora? Que coisa ruim que vem agora. Por que nós esperamos coisas ruins? Por que a nossa expectativa é assim? Quando nós temos uma promessa, um evangelho, que evangelho é boas notícias. O evangelho são as boas novas, as boas notícias. Não é aquela notícia do Jornal Nacional. São as notícias do Reino de Deus. São as notícias, o Jornal Nacional está... agora a Força Armada está entrando no Rio para ver se dá conta desse negócio. E a palavra de Deus, e você já fica, meu Deus, está tudo perdido mesmo, está tudo muito difícil. E a palavra de Deus diz outra coisa, ela diz, confia no Senhor, e Ele fará por você, fará pela sua família, fará pela sua cidade. E Deus ama essa cidade, Deus ama o carioca, Deus ama o estado do Rio de Janeiro. Ele tem coisas boas na sua mente para nós vivermos nessa cidade. Mas quem são os instrumentos dele? Porque ele não está aqui ainda, de carne e osso. Jesus veio, mas agora não está. Então hoje, que ele já enviou o Espírito Santo, que hoje habita em nós, nós somos o quê? O corpo dele, nós que devemos ter essas boas notícias, nós que devemos levar esperança. Então, por que não estar animado? Como é que nós vamos animar se não estamos animados? Ninguém dá o que não tem. Então, nós precisamos mudar nossa forma de pensar, nossa forma de viver a vida cristã, nossa forma de encarar a nossa rotina. Agora, o Evangelho, ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Se você crê nessas promessas, se você crê nessas coisas que a Bíblia fala para nós vivermos, ela vai agir na sua vida conforme a sua fé. Ela vai manifestar o poder dela na sua vida. Eu tenho experimentado isso, irmãos. Eu não falo do que eu só li, porque esse livro para mim não é uma letra morta. É uma letra viva, em que eu tenho experimentado cada verso, cada promessa, cada desafio que a palavra de Deus me traz, eu tenho experimentado e posso dizer para vocês que ela é verdadeira. Eu não vou sair daqui e se eu estiver errada, você pode voltar e falar, pastora, você estava errada. Eu não vou embora, eu estou aqui. Você pode voltar. Mas eu sei que você vai voltar para dizer, pastora, tu estava certa. Eu criei, eu usei crer. E Deus mudou meu coração, mudou minha mente, mudou em volta. Eu sei que o Evangelho é o poder de Deus. Agora, nós precisamos ter essa renovação na nossa mente a respeito de Deus, a respeito de Jesus. Porque além do Evangelho ser o poder de Deus para todo aquele que crê, o Espírito Santo, ele quer mandar embora da sua vida todo desânimo, todo medo. O cristão,
o Filho de Deus não deve viver com medo, porque Deus está conosco em todo o tempo. Ele está à nossa volta o tempo todo, nos livrando do mal, nos protegendo. Nós podemos nos entregar a Deus. Nós não devemos, irmãos, ter medo de Deus. Medo de Deus fazer uma coisa totalmente oposta à sua vontade. Porque Deus não faz isso. A Bíblia diz que Deus se agrada de satisfazer o desejo do coração dos seus filhos. Deus se agrada em dar para a gente coisas que nós queremos e que não são perigosas. Porque nós somos como crianças e às vezes nós pedimos coisas perigosas. E aí, como um bom pai, uma boa mãe, não dá uma faca para uma criança, não dá uma arma para uma criança brincar, porque é perigoso. Não deixa atravessar a rua sozinho, porque é perigoso. Assim também Deus cuida de nós. Ele às vezes não nos dá coisas que nós pedimos, mas que são perigosas para nós, para a nossa alma, para o nosso espírito, para a nossa salvação. Deus cuida de nós como um bom pai. Os dias que estão à nossa frente são os melhores dias das nossas vidas. Eu estou muito empolgada com esse ano. Eu estou muito empolgada com os dias que estão diante de nós. Eu estou muito feliz em ver o que Deus está fazendo em toda a terra e vai fazer aqui também. Ele não vai se esquecer de nós. Ele não vai esquecer da sua família, da minha, da nossa cidade, da sua vida. Mas tudo isso, amados, tudo isso que vai acontecer é por causa de uma pessoa. Não é por causa da nossa vontade, mas é por causa de uma pessoa. A pessoa cujo universo vive em torno. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é digno de tudo. Ele pagou um alto preço, maior de todos os preços, para ter você perto dele. Foi o preço maior, mais difícil, ele pagou para que você estivesse perto. E o Pai, Deus Pai, prometeu a ele uma vitória completa de tudo, de todos, e tudo isso que vai acontecer é para a glória do Filho de Deus, Jesus Cristo. Nós vivemos para Ele. Sabe por que Ele te criou, me criou? Para a alegria dEle. Ele fica feliz com você. Sem a sua existência, Ele não era completamente feliz. E Ele criou você para você fazer parte da família dEle. Nós estamos vindo de Belo Horizonte, como o Fred falou, que a gente foi... O que eu falei? Belo Horizonte. Logo ali, de Buenos Aires, a gente foi conhecer nossa netinha, que nasceu. 9 anos de casado, minha filha e meu genro, 3 bebês, eles perderam, tentando, e não deu certo, 3 gravidez frustradas. E aí veio essa joia rara, uma menina especial, preciosa, linda. Veio para glorificar o nome de Deus, veio para servir a Deus, veio para fazer parte do que Deus está fazendo, porque Deus vai usar as crianças. Vai usar as crianças nesse grande avivamento. E antes, a felicidade da minha filha e do meu genro com essa primeira filhinha é tão imensa, é tão gigante, que ela precisava existir para trazer essa felicidade para eles. É mais ou menos isso.
que Deus fez conosco. Ele não estava completamente feliz, ele queria uma família grande, ele queria a Márcia na família dele, ele queria o Tony, ele queria a Eliane, ele queria o Leandro na família dele, ele queria todos nós. E nós existimos para alegrar ele, por causa da vontade dele. É por isso que nós existimos, é por isso que todo o universo gira em torno de Jesus. Ele é o motivo da nossa vida. Se não é, ele precisa ser. Porque nós só vamos ser felizes de verdade mesmo, quando nós colocarmos Jesus no centro de tudo. Querer coisas ou pessoas é uma vida muito pequena. Por exemplo, eu não quero muito, pastor, eu sou humilde. Eu quero uma namorada, uma noiva, né? Que ela se torne a minha noiva, uma esposa, uma família, filhos, um bom trabalho. Quero ser uma boa pessoa, só quero isso. Deus tem a alegria de te dar tudo isso. Mas viver por esta causa é muito pequeno. É muito pequeno. Deus tem sonhos a seu respeito, para coisas que você vai realizar, conquistar, desenvolver. Deus chama você para fazer parte da sua família, para que você faça história com Ele nessa terra. Para que você deixe o seu registro nessa terra, bem registrado. Nós estamos aqui de passagem. Já viu aqueles lugares famosos que as pessoas escrevem o nome para dizer que já esteve lá? Nós precisamos escrever nosso nome nessa terra. Escrever de verdade. Fiz diferença. A minha volta. Nós não podemos sozinhos mudar o mundo inteiro. Mas nós podemos, a partir da mudança pessoal, mudar em volta. Mudar mais um pouco. E isso vai se tornando uma onda que vai atingindo nações, vai atingir muito mais do que você pode sonhar ou imaginar, através do desejo de uma mudança pessoal, de andar com Jesus, de seguir, de acreditar nele e seguir os seus caminhos. Muito bem, há muito mais sonhos de Deus para que você não viveu ainda. Que você nem chegou ainda na sua mente. Há muito mais vitórias, há muito mais conquistas que você não experimentou ainda. Há muito mais coisas extraordinárias que você não abriu ainda, como presentes que Deus quer te dar. Mas, amados, aonde é que nós nos mexemos nisso tudo que eu estou falando? Se nós não mudarmos alguns hábitos, e não matarmos alguns gigantes, ou vencermos alguns gigantes pessoais, nós não vamos experimentar o tudo de Deus para a nossa vida. Nós temos hábitos, costumes e gigantes pessoais que nos afastam de Deus, que nos deixam aquém do que Deus tem para nós. Nós temos gigantes dentro de nós que precisam ser vencidos, para que nós tenhamos mais de Deus. É por isso que nós vamos fazer, por exemplo, esse jejum que Fred falou. Para termos mais de Deus e para que Deus tenha mais de nós. Para que a gente entregue mais a Ele coisas que nós estamos segurando, para que a gente entregue mais para Ele o nosso coração, a nossa vida, e para que a gente tenha mais dEle na nossa própria vida. É só assim que nós vamos conseguir mudança pessoal e mudança à nossa volta. É só assim que nós vamos viver os próximos dias aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus sonhou. É através de mudanças, é através de posturas, é através de decisões na presença de Deus. O Fred não sabe, não comentei com ele sobre o tema da minha mensagem, mas ele falou uma frase aqui que é quase o tema da minha mensagem, que já estava escrito aqui, que é: concentre sua atenção em Deus.
Põe os olhos em Deus. Tire os olhos da sua volta, porque hoje há muita coisa nos distraindo. Para tudo isso que eu estou falando, tem muitas coisas nos distraindo. Abre a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 12. Vamos ler versículo 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, eu vou ler na Bíblia a mensagem. Ela é uma Bíblia um pouco diferente. A linguagem dela é mais fácil da gente ler, da gente entender. E, portanto, eu vou ler hoje nessa tradução. Portanto, com a ajuda de Deus, eu quero que vocês façam o seguinte. Entreguem a vida cotidiana. Dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais, aonde tudo é automático, porque todo mundo faz. Em vez disso, concentrem a sua atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, a nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. O que esse texto está nos dizendo, irmãos, não existe um sonho, um plano melhor, mais alto, mais grandioso para a sua vida do que os sonhos de Deus. O seu melhor plano para a sua vida, o melhor projeto que você já fez para a sua vida, não é melhor do que o que Deus planejou para você viver. É isso que essa passagem está dizendo. Entregue a sua vida cotidiana, tudo que você faz para glorificar a Deus. Tudo que você faz, quando você acorda, quando você trabalha, quando você cuida de alguém, quando você fala com alguém, quando você trabalha, tudo faça pensando nele. Entregando tudo a Ele, glorificando o nome dEle. E vocês vão ver o que Deus pode fazer por vocês. Não existe o seu maior e melhor plano de vida. Quem faz plano de vida aqui? Eu e Fred estamos na fase já de... Não é nem por querer fazer. Faz, filho. Faz porque a idade, né? Ela chega para todos. Então faz o plano. Estamos aí planejando nossa nova etapa em breve. Sabe Deus quando, né? Estamos aí já chegando nos 60. A gente precisa se mexer, né? Mas, gente, o melhor plano que Deus tem para você não se compara ao plano que você fez para a sua própria vida. Como eu queria que você entendesse isso. Como se eu pudesse, eu abriria a sua cabeça e enfiaria aí dentro essa verdade. Como eu queria que você acreditasse nisso. Como eu quero que você confie que Deus tem o melhor para você. Para você solteiro, para você casado, para sua família, para sua vida pessoal. Não importa o que você fez. Importa o que você vai decidir hoje diante dele. É aí que começa a contar. É aí que começa a contar. E o que nós temos um futuro brilhante, gente, diante de Deus. Mas nós precisamos entregar. Qual é o seu plano de vida hoje? Onde você se vê daqui 5 anos? Fazendo o quê?
Onde? Daqui 5 anos. Pouquinho. Daqui 10. Irmãos, não existe plano melhor do que o plano de Deus para a sua vida. E o Espírito Santo, ele fala. Deus fala. O bom é isso. Ele não é mudo. Ele não deixa a gente se bater. Ele fala. E quando você pergunta, ele responde. Quando você pergunta sobre o plano dele para a sua vida, o importante é nós, como eu queria que você não desse nenhum passo sem o conselho do Espírito Santo. Sem buscar nele o que ele pensa. Por exemplo, eu estou falando que nós estamos aqui pensando na nossa próxima etapa, planejando, né, o que faremos, né, nessa fase da nossa vida. Mas nós estamos perguntando para ele, nós estamos consultando ele. O que você quer, Jesus? O que você quer, Deus? Para onde vamos? O que vamos fazer? Vamos ficar aqui? Vamos fazer o quê? Entende, irmãos? O melhor plano que você tem não chega nem aos pés do plano que Deus sonhou para a sua vida. Agora, nós precisamos mudar algumas coisas. Então, eu acredito que esse ano, Deus tem coisas novas para a sua vida. Eu acredito que esse ano, Deus quer te levar para outro nível. Eu acredito que o que você já conquistou em Deus é maravilhoso. Mas Ele tem mais. Ele tem mais, Ele tem muito mais para te dar. Ele tem muito mais para te dar. E para isso, nós precisamos mudar alguns hábitos e conquistar, vencer alguns gigantes que estão tirando a gente do foco. De receber tudo e mais um pouco que Deus tem para nós. Mas como é que nós vamos aprender a matar gigante? Conquistar gigante? Mudar hábito, gente, não é fácil. Mudar hábito não é uma coisa fácil de se fazer. Como é que nós vamos fazer? Eu fiz essa pergunta a Deus. Ele falou, vamos aprender com o maior matador de gigante da Bíblia? Vai lá que eu vou te ensinar. Vamos aprender com Davi? Davi foi o maior matador de gigante da palavra de Deus. E está lá escrito, registrado para quê? Para ensinar para a gente. Como é que a gente vence gigante? Como é que a gente muda hábitos? Vamos lá, vamos aprender com Davi. Quais são os primeiros passos que nós devemos dar para ter mais de Deus na nossa vida esse ano? 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou ler a história junto com você e nós vamos aprender com ele. Muito bem, Davi era um cara abençoado demais. Ele amava cantar. Ele era um compositor. Então eu imagino que Davi era um cara super sensível. Ele amava música, ele era um poeta, ele era um compositor, tranquilo, ajudava o pai. Fazer o quê? Pastorear ovelhas, porque o pai criava ovelhas. Ele era o filho mais novo da família, o irmão caçula, levava croque de todo mundo, e era o caçula preferido do pai. Aí pegava na família. Mas Davi, ele era um menino muito especial. Ele era um cara que nasceu com um propósito, para um propósito assim como eu e você. Deus tinha um plano para ele. Ninguém imaginava, quando viu Davi na sua infância, ali crescendo, um menino sensível, dado a poesia, a música,
Ninguém dizia que ele seria um rei, um líder espetacular como ele foi. Ninguém dizia. Mas Deus trabalhou na vida de Davi. E Davi conseguiu viver os sonhos que Deus tinha para a vida dele. Então vamos lá. 1 Samuel capítulo 17, versículo 1. Os filisteus reuniram suas tropas para a batalha e eles se prepararam para o combate em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas acamparam no vale de Elá e as tropas já estavam em formação de batalha contra os filisteus. Os filisteus ficaram numa montanha e os israelitas na outra encosta, tendo um vale entre eles. De repente, surgiu das fileiras dos filisteus um gigante de quase 3 metros de altura, chamado Golias de Gate. Tinha na cabeça um capacete de bronze e usava uma armadura que pesava quase 60 quilos. Usava também caneleiras de bronze e carregava uma espada de bronze. Sua lança parecia uma viga. Só a ponta da lança pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias, de sua posição, desafiava os israelitas. Por que incomodar todo o exército? Não sou eu um filisteu e vocês súditos de Saul? Escolham o melhor guerreiro e tragam-no a mim. Se ele tiver sorte de me matar, os filisteus serão seus escravos. Mas se eu tiver sorte de matá-lo, vocês serão nossos escravos e passarão a nos servir. Estou desafiando as tropas de Israel. Tragam-me um homem que possa duelar comigo. Vamos parar aí. Muito bem. Nós estamos aprendendo com Davi como é que mata gigante. E nós temos, todos nós, eu tenho certeza, com muita humildade eu falo isso, nós temos alguns maus hábitos. Podemos ter muitos bons, mas pelo menos um a gente tem, um mau hábito. Porque a gente não é perfeito, não é? A gente tem algumas coisas que precisam mudar. Muito bem. Quando a gente quer mudar, quando a gente ouve o que Deus tem para nós, e nós queremos mesmo, de bom coração mesmo, de boa intenção, nós queremos mudar, a primeira coisa que acontece é isso aqui. Aquele gigante, aquele mau hábito que está dentro de nós, ele começa a desafiar. Que isso? Te conheço, estamos juntos tanto tempo. Tu vai me deixar agora? Vai sentir falta de mim, vai ficar com saudade. Nós já temos aquele entrosamento, entendeu? Todo dia. Vai me deixar agora? De jeito nenhum, tu não vai conseguir. Aí ele começa, tu não vai conseguir, tu não vai conseguir, tu não vai conseguir, tu não é de nada. Primeiro ele começa bem, aí ele começa a apelar, tu não é de nada. Aí ele começa a apelar, entendeu? E aí você está naquela situação, entendeu? Naquela situação, uma guerra, o vale, lembra? Então, as tropas aqui, tem um vale aqui no meio. Essa guerra está se travando aqui, na nossa cabeça. Aqui nos nossos pensamentos. Esse inimigo, ele sopra no nosso ouvido. E você começa a acreditar, eu não vou conseguir. Eu não sou de nada. Minha mãe já dizia, tu não é de nada, meu filho. Tu não vai dar nada. Eu não vou, eu já tentei. Aí você começa a lembrar das derrotas. Eu já tentei uma outra coisa, não deu certo. Eu já fiz aquilo, não deu certo. Você começa a lembrar, ele faz você lembrar, esse gigante faz você lembrar das experiências ruins que não deram certo, porque ele não tem interesse nenhum que você avance. Ele não tem interesse nenhum que você descubra o seu propósito. Ele não tem interesse nenhum que você viva para Deus e para a vontade de Deus. Ele não tem interesse nenhum e ele começa a desafiar você. Você não vai conseguir, você não é de nada. Se tu é homem, vem. A primeira tentativa, eu já vou te dar um nocaute, tu já vai perder logo no primeiro dia.
E ele começa a desafiar. E a gente vai se sentindo pequenininho. Pode ser que seja pretensão minha, pode ser que eu não vou conseguir mesmo. E a gente vai ficando pequenininho e aquele gigante vai crescendo. Aquela mentira vai crescendo. Aquele pensamento ruim vai crescendo. E toda vez que a gente acredita, Bill Johnson fala isso, toda vez que você acredita numa mentira, você está dando poder para o inimigo. Porque ele é o pai da mentira. Ele é um mentiroso. E aí você dá direito a ele, você dá poder para ele, acreditando nessas coisas. E é isso que esse gigante vai fazendo conosco. Aí escuta só, vamos seguir aqui. Quem estava me acompanhando, onde eu parei? No 12. Nesse meio tempo, Davi chegou ao campo de batalha. Ele era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé, pai de 8 filhos, já estava muito idoso para lutar no exército de Saul. Mas os 3 filhos mais velhos de Jessé foram com Saul para a guerra. Os nomes dos filhos que se alistaram no exército eram Eliabe, o primogênito, Abinadab e o terceiro, Samá. Davi era o caçula e enquanto os 3 irmãos mais velhos estavam no campo de batalha, Davi ficou nessa tradução diz, dividido entre ajudar Saul e cuidar das ovelhas do seu pai em Belém. Toda manhã e toda tarde, durante 40 dias, Golias se posicionava e desafiava os israelitas. Todos os dias, esse Golias desafiava o exército de Deus. A batalha, quando você quer mudar um hábito, é diária. No começo é mais difícil, mas quando você vai se mantendo firme, a força oposta vai perdendo vantagem, vai perdendo a força. É como você matar um leão de fome. Ele vai ficando sem comida, sem alimento, e ele vai ficando fraco. Esse mau hábito vai ficando fraco. Esse gigante vai se enfraquecendo quando você permanece firme. Certo dia, Jessé disse a Davi: pegue esse saco de trigo tostado e 10 pães e leve para seus irmãos que estão no acampamento. Leve esses 10 queijos para o capitão da divisão e veja como estão passando seus irmãos. E volte para me dizer como estão. Seus irmãos e todos os israelitas na batalha contra os filisteus no vale de Elá. Davi, pois, se levantou de madrugada, deixou alguém encarregado de cuidar das ovelhas e foi levar comida para os seus irmãos, de acordo com as instruções de seu pai. Ele chegou ao acampamento numa hora em que o exército estava preparando para a batalha com gritos de guerra. Israel e os filisteus estavam posicionados de frente um para o outro, preparados para um combate. Davi deixou os suprimentos aos cuidados da guarda, correu para a linha de combate e saudou os seus irmãos. Enquanto conversavam, o guerreiro filisteu Golias, o gigante, saiu e se pôs à frente das suas fileiras, desafiando os israelitas, como de costume. E Davi ouviu o que ele disse. Os israelitas, com medo do gigante, se dispersaram por todos os lados. No meio das tropas, o comentário era esse: você já viu alguma coisa assim? Esse homem provoca Israel abertamente. Quem conseguir matá-lo está feito. O rei dará uma generosa recompensa e oferecerá sua filha por mulher e isentará toda a sua família de impostos. Muito bem, para aqui. Então, a gente vê essa cena que Davi, ele chega exatamente na hora que eles estão prontos para a batalha, a hora que as coisas vão acontecer. Amados, vocês chegaram nessa hora. Vocês são como Davi, que chegaram naquela hora. Que coisa maravilhosa, você está vivo hoje. Você está existindo nessa época, não é à toa.
Não é à toa que vocês não nasceram em outra época. Não é à toa que vocês estão vivos hoje, ouvindo essa palavra. Deus quer abençoar a sua vida de uma maneira como você nunca imaginou e nem viu. Vocês chegaram nessa hora, na hora do avivamento, na hora em que Deus está para mover, na hora que Deus quer usar as suas mãos, a sua oração, a sua vida. Vocês chegaram nessa hora em que o mal se levanta, em que as coisas não estão fáceis no mundo inteiro, para fazer uma diferença. Davi ouviu aquilo e ele se indignou. Ele olhou em volta, porque ele não era o convocado para a guerra, ele não estava alistado. Você pode pensar, mas eu tenho aqui um monte de problema, entendeu? Eu não sei se eu sou chamado para isso. Davi não se importou com isso, gente. Davi não se importou com que ele não estava alistado, que ele não tinha idade, que ele foi lá fazer outra coisa. Ele não se importou. Quem sabe você veio aqui hoje por outra coisa. Você veio para conhecer, alguém falou, você veio e caiu de paraquedas aqui. Agora estou eu dizendo que Deus tem um propósito para a sua vida e que você sim pode mudar as coisas. Que Deus tem um plano perfeito, maravilhoso e poderoso para a sua vida. Que é Ele através de você. Não é que nós somos poderosos, que nós somos super-homens, super-mulheres, que vamos mudar o mundo. Não! É o Espírito Santo que vai fazer isso, mas Ele está aqui. E quando eu dou lugar para Ele se manifestar na minha vida, é Ele que faz as coisas. Então, você sim chegou nessa hora em que Deus quer te usar. Você sim chegou nessa hora, na mesma hora que Davi chegou e a coisa estava para acontecer. Você chegou e a coisa está para acontecer. Que coisa é essa? O grande avivamento que vai varrer esse mundo. Que vai salvar muita vida. Nós vamos ver curas, nós vamos ver milagres, nós vamos ver restauração, nós vamos ver milagres que nunca nem foram escritos, por isso que a gente não cita, porque a gente não sabe. É como se eu falasse, vocês vão ver o Chicotomatá. O que é Chicotomatá? Não sei também, porque nunca vi. Está entendendo? Está entendendo? Por que a gente fala, vão ver curas, vão ver isso, vocês vão ver Chicotomatá. O que é isso? Não sei. Hoje vocês sabem o que é um chacababa. O que é um chacababa? É um chacababa. É quando o Espírito vem e faz a festa. Ele vem, ele faz a festa. É o chacababa. Por quê? Porque a gente já viu o chacababa. Aqui tem chacababa todo domingo. É bom. Mas Chicotomatá, o que é Chicotomatá? Não sabemos ainda. Entendeu? Está entendendo que tem milagres que estão aí para você e para mim, que a gente nem experimentou ainda? A gente nem cita, porque a gente não sabe. Mas Deus quer te usar. Deus quer te usar. Você chegou naquela hora, naquele momento em que Davi chegou, viu aquele desafio. E ali, gente, ali, a atitude de Davi mudou tudo na vida dele. Ele pensou naquela hora o seguinte: Deus me ajudou a matar um leão e um urso. Ele vai me ajudar a matar esse gigante. Está entendendo como é que precisa acontecer aqui? Lembra que eu falei que a gente tem... a gente espera coisas ruins? A gente tem que esperar coisas boas. Em vez de você pensar no que não deu certo, você tem que pensar no que deu certo.
Está entendendo? Se Deus me ajudou ali atrás, com isso e com aquilo, se hoje, aqui, gente, sinceridade, tem alguém transformado aqui? Desde o primeiro dia que você conheceu Jesus até hoje? Cadê as mãos? Tem. Está entendendo? Se ele fez, por que não vai fazer de novo? E melhor, e maior? Se eu já experimentei lá, Davi experimentou matar o leão, matar o urso, depois veio uma coisa maior. E ele confiou em Deus. Se Deus já te deu vitória numa área, Ele não vai te dar na outra, por quê? Entendeu? Você está naquela hora, gente. Vocês chegaram e agora é contigo. Agora é com vocês. Ah, como eu queria estar no seu sapato. Ah, como eu queria estar no seu sapato. Eu ia entrar aí junto com você no seu sapato, mas eu ia dar um arranque. Você ia... Não, eu já ia. Tu já ia correr comigo. Não tem volta. Eu queria, porque eu não quero ver você para trás. Eu não quero ver você vivendo uma vida medíocre. Eu não quero ver você vivendo pouco, se Deus tem muito. Eu quero ver você experimentando milagres. Eu quero ver você vivendo a plenitude do Espírito Santo. Mas você é que vai responder. É você, a sua hora, o convite está feito. A coisa está aí. E Davi tem essa atitude, escuta só. Davi, conversando com o homem que estava ao seu lado, perguntou: qual será a recompensa para quem matar o filisteu e livrar Israel dessa desonra? Afinal, quem é esse incircunciso filisteu? Quem esse incircunciso filisteu pensa que é para insultar o exército do Deus vivo? Para quê? Primeira coisa que aconteceu com Davi, falou assim: peraí. Para aqui, deixa eu só ver se eu estou entendendo a coisa. Sou novinho, cheguei aqui para trazer um lanchinho, passei no Mac, comprei um drive-thru, trouxe, não estou aqui entendendo nada que está acontecendo aqui. Deixa eu só ver. Quem é esse incircunciso aqui, esse gigante que pensa que é muita coisa? Ele pensa que é para desafiar o exército de Deus. Quem ele pensa que é? O que vai acontecer com o homem que enfrentar esse gigante? Ele se empolgou pra caramba com a recompensa. Ele ficou com os olhos na recompensa. A recompensa era casar com a filha do rei. Opa! E ficar isento de todos os impostos. Oh, maravilha! Glória a Deus, não vou ter que pagar mais nada, nem imposto. Vai ser maravilhoso. Estou feito na vida. Dizem que o mundo fala isso, né? Ou você nasce rico ou você casa com uma pessoa rica, né? São suas duas chances de ficar rico. O mundo fala isso. Sabe o que Deus diz? Afortunado é o homem que me conhece e que vive na minha presença. Com trigo mais fino, Ele cuida de nós. Afortunado é melhor do que rico, é mais. Porque não é só dinheiro, não é só posse. Ele é afortunado, ele tem paz, ele tem saúde, ele tem a presença de Deus, ele tem tudo, porque ele tem Jesus. Mas, irmãos, Davi, quando ele olha aquilo, ele faz duas coisas. Primeira coisa, ele põe o olho na hora, ele põe o olho na recompensa. Não, primeira coisa ele pensou no urso e no leão. Então, ele lembrou das coisas, das vitórias passadas. É isso que você precisa fazer. Escreve aí. Precisa lembrar das vitórias passadas. Segunda coisa, o olho na recompensa. Mas vale a pena? Estou tão cansada. Aguento mais. Olha, estou cansada de ser boa, estou cansada. Não, põe o olho na recompensa. A tua recompensa é eterna. É um galardão, é um presentão que Deus está te esperando.
Ele está com ele nas mãos para te entregar. Eu quero, mais do que o que ele tem nas mãos, eu quero o abraço dele, eu quero estar com ele. Mais do que o que ele tem para mim, eu quero estar com ele. Essa é a minha recompensa. É o amor que nós temos por Jesus. Amados, eu amo tanto Jesus, tanto Jesus, tanto Jesus. Ele é tudo na minha vida. O Espírito Santo é o ar que eu respiro. Eu não consigo viver sem o Espírito Santo. Eu amo Jesus mais do que tudo na minha vida. Como foi que eu amei esse Jesus desse jeito? Porque algumas pessoas falam para mim assim, pastora Fê, eu queria tanto amar Jesus como você ama, me entregar como você se entrega. Sabe, no começo não era assim. No começo, andando com Jesus, era como entrar num elevador, as minhas orações, com uma pessoa estranha. Não tinha assunto. Eu não conhecia Deus direito. Eu não tinha muita intimidade com Ele. Eu não sabia muito como orar. Pensava que orar era pedir. Depois eu entendi que não. Aí eu não sabia como era orar. Então, 5 minutos, menos de 5 minutos, o meu assunto tinha acabado. E eu falava assim, eu quero ficar 1 hora orando. Só que em 5 minutos, meu assunto tinha acabado com ele. Eu não conseguia, eu não tinha mais, eu não conhecia ele. Mas eu fui conhecendo, eu fui aprendendo a falar e ouvir. Eu fui aprendendo a permanecer, eu fui aprendendo a me conectar com Deus. A me conectar na rua, a me conectar no ônibus, a me conectar andando de metrô, no meu carro, no trânsito. Não reclamo do trânsito, não, que eu tenho uma comunhão boa com Deus quando tem trânsito. E eu fui crescendo em conhecer a Ele. Meu assunto foi, porque quando você é íntimo, você tem assunto, não é? Quando você tem intimidade, você tem assunto para falar. Mas quando não tem, você... hoje vai chover, acho que vai. E aí você torce para o elevador chegar, porque não tem mais assunto. E aí, meu amor foi crescendo. Quando ele foi se revelando para mim, o coração dele, quem ele é, quando eu fui me apaixonando. E eu fui mesmo capturada por esse amor. Ele capturou meu coração, ele capturou a minha vida. Eu tenho tanto prazer, o meu maior... Pastor, qual é a coisa mais deliciosa da sua vida, assim, que você gosta, que você ama? É meu Jesus. É andar com Ele, é me conectar com Ele, é fazer a sua vontade. É colaborar com Ele, é fazer um time com o Espírito Santo. E deixar Ele me usar, quando eu estou na rua, quando eu estou aqui. É mostrar o amor de Deus. É ajudar as pessoas a verem que o que tem na eternidade é melhor do que nós estamos experimentando aqui, que vale a pena viver pela eternidade. Amados, quando Davi colocou os olhos na recompensa, ele falou, estou dentro. Eu quero, estou dentro. E a outra coisa que Davi fez, quando ele lembrou do urso, ele falou, estou dentro. E ele pegou aquilo que ele estava acostumado a fazer. Às vezes você fala assim, mas eu não falo muito bem, ou eu não conheço toda a Bíblia, ou eu já orei algumas vezes por pessoas enfermas, mas elas não foram curadas. Mas o que você tem? O que você tem? Eu tenho amor. Eu queria mesmo ajudar as pessoas. É isso. É isso que Deus vai usar. É isso na sua vida que Deus vai usar. É esse desejo, é isso que Ele pôs, é esse dom, esse talento que você tem, que Deus vai usar para mudar o mundo à sua volta. Mas você precisa deixar.
você precisa se envolver, você precisa se engajar. E ele pegou a causa como própria. Ele pegou a causa dessa batalha como dele. Ele falou assim, quem esse gigante pensa que ele é? Ele ficou indignado. Nós precisamos ficar indignados da maneira como nós estamos. Porque sem querer mudar, ninguém vai mudar. Se eu não quiser, eu não vou mudar. Entendeu? Eu não vou mudar se eu não quiser. Então, nós precisamos querer. Eu desejo que você queira mudar. Que você queira mudar a sua vida para melhor. Não que ela esteja ruim, irmãos. Não é isso. Mas é porque tem mais. Então, eu desejo que você queira mais. Eu desejo que você espere mais. Eu desejo que você fique incomodado com o que você já tem. E que você comece a ficar desesperado por mais. Eu desejo muito isso, porque é só isso que vai fazer a gente passar a barreira da resistência. É quando você olha pela causa e você fala, eu quero. Eu vou. Davi fez isso e ele venceu. Nós sabemos o fim da história. Ele venceu. Depois daquela batalha, todo o acampamento de Israel gritava o nome de Davi. Ele ficou conhecido, a vida dele mudou. Por causa da postura que ele teve diante de uma batalha. Quem sabe hoje nós estamos servindo a Deus de uma maneira digna, mas ainda não é tudo que Deus tem. Ele quer promover você. Ele quer operar milagres através da sua vida. Ele quer dar mais poder para você. Ele quer fluir de você. Ele quer ser uma parceria com você. Ele quer abençoar você primeiro e abençoar os outros. Mas, sabe, Deus não é um supermercado que a gente vai na prateleira e pede o que quer, o que está precisando. A gente busca Ele, serve Ele. E todas essas coisas que nós necessitamos, Ele cuida. Nós não precisamos cuidar das nossas próprias necessidades. Ele cuida quando nós cuidamos dEle. Quando você cuidar da própria necessidade, que eu falo é, por exemplo, você fala assim, e eu lá tenho tempo para ficar parando na rua com as pessoas? Mas quando você passa e você vê, é meu semelhante. Deus ama essa pessoa. Essa pessoa desconhece por completo o amor de Deus. É um órfão nesse mundo. Ele não sabe que ele tem uma casa. Ele não sabe que ele tem uma família. Que Deus criou ele para fazer parte da família dele. E você para uns minutos e deixa as suas coisas para ajudar uma pessoa. Isso é viver abnegado, isso é deixar o Espírito Santo fluir através de você. É quando a gente não olha só para as nossas necessidades e para as nossas coisas. É quando a nossa motivação é amar a Deus de todo o nosso coração e servi-lo. Irmãos, 2018 é um ano incrível. É um ano incrível. É um ano maravilhoso. É um ano, eu entendo que o mal está solto, mas eu entendo que o bem vai se manifestar de maneira grandiosa. E isso me alegra muito. Eu quero animar o seu coração a realmente entregar tudo para Jesus. Os seus sonhos, a sua vida, suas perspectivas, os planos que você fez. Apresenta a Ele, mostra para Ele, pergunta o que Ele pensa. Apresenta a Ele, deixa Ele falar com você. Deixa Ele fazer mudanças na sua agenda. Deixa Ele fazer mudanças no seu coração. Porque Ele não vai mudar quem não quer ser mudado. Ele não invade a nossa vida, Ele é convidado. Nós precisamos ver realmente da perspectiva do céu. O que Deus tem para fazer e como Ele quer usar a sua vida e a minha vida. Que você esse ano mate gigantes pessoais e mude hábitos que estão te atrapalhando de conhecer mais a Deus. Essa é a minha oração.
Esse é o meu desejo. Nós temos muito para esse ano. Agora falando de uma maneira local, nós temos muito sonho para esse ano, sonhos de Deus, sonhos que Deus plantou em nosso coração. E nós queremos animá-los, a todos vocês, a realmente viver esses sonhos de Deus na sua vida. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a sua oportunidade. Para mais vídeos, clique aqui.